Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, é maravilhoso estar em Sua presença, estar em Sua casa, te agradecendo, te louvando pelo favor imerecido que o Senhor fez por nós, ó Pai, no qual morreu naquela cruz no nosso lugar, e hoje estamos aqui, ó Pai, reunidos, te louvando, engrandecendo o Seu nome, e o Senhor está no nosso meio, nós sabemos disso, por isso nós te louvamos, ó Pai, que o Senhor continue falando conosco através da palavra, que o Senhor toque nos nossos corações neste momento, em nome de Jesus, ó Pai, amém. Tem algo que às vezes é um pouco confuso com a gente, né? Nós, no nosso dia a dia, desde a nossa adolescência até agora, até para os mais experientes, né? Muitas vezes nós recebemos diversos tipos de pedidos, seja profissionais, seja pessoais, de amigos, de igreja, e nós temos o livre-arbítrio de falar não, ou falar sim, né? Então, vem pessoas necessitadas na rua pedir alguma coisa, você pode dar alguma coisa, como não pode, uma opção sua. Da mesma forma, profissionalmente, o seu chefe pode chegar para você pedir alguma coisa e deixa para lá, né? Vou fazer isso daí não. Na igreja é assim, com a nossa família é assim, com nossos amigos é assim. Então nós temos a opção de falar sim ou não. Isso é algo que Deus deu para nós, né? Na nossa inteligência, nós tomamos certas atitudes. E muitas vezes, a maioria das vezes, quando o não entra, existem algumas coisas por trás. Pode ser um pouco de egoísmo da nossa parte, às vezes para ajudar alguém a falar um não. Pode ser a falta de interesse, por exemplo, né? Vamos supor, profissionalmente, o nosso chefe chega e pede alguma coisa no serviço e você não faz por falta de interesse ou algo do tipo. E muitas vezes acabamos falando não. Quando eu falo de falta de interesse, tem algo que a gente pode associar um pouco à nossa fé. Por incrível que pareça, muitas vezes ocorre de também nós termos falta de interesse de alguma coisa. Seja estar na igreja, seja vir numa reunião de oração, seja ir fazer um evangelismo, visitar outras igrejas, estar em comunhão com os irmãos. Talvez a nossa fé entre em rotina, como num serviço, ou como numa casa que nós estamos com a nossa família diariamente, toda manhã, tarde e noite, queira ou não queira, né? Tem que estar. Mas é algo preocupante quando a nossa fé entra em rotina. E talvez já aconteceu com muitos aqui, já aconteceu comigo em alguns momentos da minha vida de, não sei, entrar numa rotina, tá talvez cumprindo um ritual que está acostumado ou algo do tipo. Mas é algo perigoso para nós. Realmente, igual no serviço. Se você entra numa rotina, não tem mais vontade de fazer novos desafios, não tem coragem para tomar novas atitudes, você vai ficar lá. E não adianta reclamar que não foi promovido, que não foi isso, você vai ficar lá. E só que a nossa fé é algo que nós precisamos tomar cuidado, porque quando entra na rotina, é capaz que a gente nem ore mais, está tão acostumado a vir de domingo na igreja, muitas vezes muitos aqui nasceram na igreja, uma rotina, então é algo perigoso, mas nós temos que lembrar que Cristo sendo Deus, Ele saiu da sua glória e por amor a mim, por amor a vocês, Ele veio a nós. E não teve uma morte amigável em nosso lugar, não. Teve uma morte de cruz. E hoje, se estamos aqui, é porque... Não sei se está visitando pela primeira vez, se não for, né? Mas se estamos aqui é porque a cruz de Cristo nos chamou. Não estamos aqui por acaso. É porque alguém falou... Jesus te ama, e o Espírito Santo tocou uma chama no seu coração,
algo que não dá para explicar, é só uma experiência pessoal de cada um com Cristo. Ele nos resgatou, Ele nos salvou. Éramos para estarmos condenados, mas hoje estamos livres. Tudo foi pago por Cristo. E aqui estamos. Então é complicado quando nós entramos em rotina, ou tem algo errado. Porque é obrigação nossa compartilhar as boas novas. É obrigação nossa. Não é possível que o Senhor te chamou, que você está aqui conosco nesta noite, simplesmente para vir todo domingo aqui, né, paz do Senhor, sentar, levantar a mão um pouquinho, ou ter mais amigos, não sei. Não foi para isso, não foi. O Senhor te chamou, eu não sei o porquê, Ele sabe. E no decorrer da vida você vai descobrindo. Mas com certeza não foi para entrar numa rotina. E quando Ele nos chama, há um motivo e há um propósito dEle nas nossas vidas. De servir ao Senhor na sua casa, de servir ao Senhor dentro da nossa família, de servir ao Senhor na escola, na faculdade, seja aonde for. Nós muitas vezes passamos muito tempo tentando entender, Senhor, qual é o seu chamado para a minha vida? Passei por isso também, continuo passando em alguns momentos. Algo natural, normal, nosso. Mas não podemos simplesmente, por causa disso, enquanto o Senhor não falar o que eu devo fazer, eu devo ir para a África do Sul igual o Murilo. Ele foi a trabalho, não foi como missionário, brincadeira. Mas, devo lá ir para a Guiné-Bissau, para a África do Sul, enquanto o Senhor não falar, eu vou ficar sentado aqui, vou cruzar o braço. Irmão, não é isso. Começa a arregaçar a manga, pergunte para um, pergunte para outro, com certeza vai ter algo para você fazer na obra do Senhor. E comece recepcionando, trabalhando no áudio, no louvor, faça algo, limpando, cantina. Trabalho não falta, ou falta? Que bom que não falta. Comece, tenho certeza que o Senhor vai trabalhar na sua vida, e aos poucos Ele vai conduzir, vai te mostrar qual que é o motivo que Ele te chamou, que não foi por acaso, E na Bíblia, temos alguns casos, mas eu vou usar um essa noite, que o Senhor chamou alguém que essa pessoa já conhecia a Deus, mas Ele escolheu falar não, e encontrar a direção de Deus. Nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre Jonas. Alguém que conhecia o Senhor, talvez assim como você, que o Senhor o chamou, mas que ele escolheu, em um momento da vida, falar não. Ele escolheu ir na direção contrária a Deus. Vamos lá abrir Jonas 1. Vamos ler do 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarse. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas conhecia o Senhor. Jonas fazia parte do povo escolhido de Deus. Ele era um judeu. E o Senhor chamou ele para ir a Nínive. Por algum motivo, ele não quis ir. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas uma introdução ao livro de Jonas. Quando a gente fala de Jonas, logo vem o que em nossa mente? Quem que pode dar um palpite? Um peixe. Realmente, um grande peixe. Logo a gente pensa num grande peixe. Associa Jonas ao peixe. Se perguntar para uma criança que participa das aulinhas, vai falar o peixe. Não está errado, não. É algo diferente que ocorreu nessa narrativa bíblica. Mas nós vamos ver que o Senhor, o personagem principal dessa história é Deus, não simplesmente o grande peixe. O peixe, vamos entrar lá logo mais,
Mas é Deus que vai mandar o grande peixe engolir Jonas. É Deus que vai mandar o grande peixe vomitar Jonas. É Deus que cria a tempestade, que nós vamos falar um pouco. E então, o personagem principal de Jonas, lembre-se, é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da natureza, Ele é o Senhor das nações. Uma outra curiosidade também do livro de Jonas, se eu não me engano, foi o primeiro livro missionário assim, do Velho Testamento, porque o Senhor naquela época trabalhava muito com o povo hebreu, muito com os israelitas. E por algum motivo, a maldade de Nínive subiu até os céus. Deus, sendo santo, não suportou tamanha maldade de Nínive. Ele pega um profeta do seu povo e fala: vá a Nínive, vá a Nínive. Mas Jonas fala no final do versículo 3, para fugir do Senhor. Ó, saiu fora. E por que Nínive, né? Uma outra curiosidade. Nínive não era uma cidade israelita, eram gentios, não era o povo escolhido de Deus. Mas uma curiosidade que eu acho, além de Nínive estava passando por um processo de maldade tão grande, mas tão grande, que nem eu mencionei, que o seu pecado, Deus olhou para Nínive e falou: está errado. Então, Deus, em sua graça, em seu amor, em sua misericórdia, pegou e mandou o seu profeta a Nínive. Ele podia muito bem ter olhado para Nínive e falar: vou castigar essa cidade, eu vou acabar com essa cidade. Mas aqui a gente começa a enxergar a graça de Deus, porque o pecado era tanto que Deus olhou e não suportou e falou: Jonas, vá àquele povo, pregue a minha palavra, eles precisam se arrepender. Eles precisam reconhecer que eu sou o Senhor. E nós podemos começar a observar em que a graça não é de um povo, a graça não é para nós, a graça, ela não é para uma religião, a graça é para todos, a graça do Senhor ela é para todos, não só para nós aqui presentes. Por isso nós devemos e temos que compartilhar as boas novas da salvação. A gente começa a ver o plano de Deus na humanidade, olhando aqui para Nínive, que sendo um povo gentil, Jonas, o Senhor manda Jonas para aquele local. Lá em Romanos 5,20 fala: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus, ou superabundou a graça de Deus, em outras traduções. Nós podemos ver em Romanos essa palavra se confirmando, o que ocorreu em Nínive. Porque Deus, sendo santo, Ele não suporta o pecado. Não adianta queremos falar ou dar-me desculpa. Deus é santo, não suporta o pecado. E é por isso que nós temos o Espírito Santo em nós, porque muitas vezes não temos tão explícito na palavra do Senhor o que realmente é pecado, o que não é. Mas o Espírito do Senhor nos incomoda, para que possamos ser santo, assim como o Senhor é santo. E quando nós observarmos, seja um irmão em Cristo, ou seja, um vizinho, um amigo, errando, fazendo coisas erradas, indo para uma balada e voltando totalmente estragado, no meio de prostituição, fazendo coisas erradas no serviço, corrupção e outras coisas, nós não temos que nos alegrar nisso. Nós temos que ter o prazer de anunciar a Cristo. O prazer de anunciar a Cristo. A graça não é exclusiva nossa. A graça não é exclusiva de uma igreja qualquer. A graça é para todos. Portanto, vamos tomar cuidado. Muitas vezes, eu entendo que nós nos magoamos com as pessoas, ficamos chateados por N motivos. Mas se ele errar, não vamos acusar, vamos sim orar para esse irmão, para que Deus derrame da sua graça, do seu amor sobre essa vida, e não nos alegrar nos pecados dos outros.
Deus chamou Jonas, como muitas vezes nos chama. Tenho certeza que o Senhor já te chamou algumas vezes também. Espero que você tenha atendido o chamado do Senhor. Mas vamos continuar. A gente vai lá em Jonas. Vamos continuar no 1, do 8 ao 17. Então Jonas teve o chamado para ir pregar para o povo de Nínive. Traduzindo um pouco, vamos supor que o povo de Nínive seja o Brasil. Só que Jonas resolveu ir para Tarsis, totalmente o contrário, como se fosse o Japão naquela época. Vamos fazer um paralelo assim. E Jonas entra num barco com um povo gentil e se inicia uma tempestade. Se inicia uma tempestade e eles ficam atordoados e tiram sorte, o que era muito comum naquela época. A sorte era uma espécie de, talvez, colocar nomes num saco e ver qual nome tirar. Um cara e coroa, vamos traduzir assim para simplificar. E caiu sobre Jonas. Então vamos lá, continuar. Em 8, vamos do 8 ao 17. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabem que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isto, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Nós vamos começar a enxergar algumas coisas aqui neste texto, que quando o Senhor te chama, e quando Ele quer te usar, Ele vai te usar. Não importa, você pode querer fugir para Tarsis, você pode querer pegar um avião e ir lá para o Japão, não importa. E como eu comentei, Deus é um Deus da natureza. Ele criou os céus, a terra e tudo que aqui nela há. E como podemos ver, começou uma tempestade grande. Quando lançaram Jonas ao mar, o mar se acalmou. E um grande peixe engoliu Jonas. Outra coisa que nós podemos começar a observar nesta passagem de Jonas é que não importa a situação que você esteja, não importa se você deu as costas para Deus, mas é que Deus não vai desistir de você. Deus não vai virar as costas para você, talvez como você já virou, ou talvez assim como vai virar, não sabemos o dia de amanhã. Mas podemos ver que a mão do Senhor continuou com Jonas, porque ele poderia estar morto, mas Deus enviou um grande peixe para ir lá e pegar Jonas. Não importa, irmão, não importa a situação que você esteja, lá estará a mão do Senhor. Lá estará a mão do Senhor para te pegar. Se for para enviar um peixe, Ele vai mandar. Se for para mandar um avião, Ele vai mandar. Mas lá o Senhor estará.
Ele não vai te abandonar. Ele não vai te abandonar porque, como eu falei, Ele sendo Deus, veio até onde nós estamos aqui e morreu em nosso lugar. Então Ele não vai te abandonar. Não vai. Vamos continuar lá em Jonas 2, 1 e 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre da morte. Gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Veja que loucura. Jonas foi lançado ao mar. Jonas desistiu, mas Deus não desistiu. E Jonas, no seu desespero, começa a receber um livramento do Senhor. Jonas desistiu de Deus. Será que você tem desistido de Deus? Se você tem desistido de Deus, eu vou te falar. Deus não vai te abandonar. Talvez não seja isso que você queria ouvir. E se você tem convicção da sua fé em Cristo, saiba que se um dia você tropeçar, o Senhor não vai te abandonar, não importa a situação, não importa. Lá estará o Senhor, lá estará o Senhor. Jonas imaginou que fugindo, ele estaria livre de Deus. Pobre coitado de Jonas. Muitas vezes nós imaginamos que nós fugindo, vamos estar livres de Deus. Se já ocorreu isso com você, você vai saber, você sabe. Poderia chamar aqui para trazer alguns testemunhos, que mesmo você fugindo, quando você precisou, no seu desespero, lá estava o Senhor, com as suas mãos estendidas, com o seu abraço, como um amigo, como um pai, que não te abandona, não importa o momento, não importa a situação. E aqui já começa uma mudança em Jonas. Nós podemos observar que Jonas, dentro da baleia do peixe, sabe-se lá quantos metros abaixo do nível do mar? Vivo, ele clamou ao Senhor. Em meu desespero clamei ao Senhor. Em meu desespero clamei ao Senhor. Eu não conheço profundamente a todos, mas se algo está de errado na sua vida, se algo está diferente na sua vida e você não consegue entender, não consegue te explicar, saiba que existe alguém que você pode contar, e esse alguém é o Senhor. Este alguém é o Senhor, não importa a situação, não importa. E Jonas fala: em meu desespero clamei ao Senhor. Se lembrarmos, Jonas conhecia o Senhor, foi chamado para o Senhor, pelo Senhor, e resolveu fugir. Pode ocorrer isso com a nossa vida, ou simplesmente pode dar algo de errado conosco. Acontece. E geralmente, o primeiro que a gente vai reclamar, ah, Senhor, por quê, né? Por quê? Acho que já deve talvez acontecido isso com você. Mas no desespero de Jonas, ali dentro do ventre de uma baleia, uma baleia não, né? De um grande peixe. Não se sabe se é uma baleia. E presbiteriano falando isso é sacanagem, né, Edgar? A baleia é o termo que acaba ficando, né? Mas é um grande peixe. Talvez, possivelmente uma baleia ou algo do tipo, né? Ele, angustiado pela situação, ele lembrou que existia um Deus na sua vida. E muitas vezes nós, se estivermos angustiados, no fundo do poço, vamos lembrar que existe um Deus em nossa vida, porque ali estará o Senhor. Muitas vezes parece que
não conseguimos ver, não conseguimos entender ou enxergar a presença de Deus, mas Ele sempre está do nosso lado. Ele sempre está do nosso lado. Seja se estivermos certos, se estivermos errados, como um pai presente, ali Ele estará. Seja para puxar a orelha, falar volta. E muitas vezes essa dificuldade ou coisas ruins que passam a ocorrer em nossa vida pode fazer nós voltarmos à essência. Lembra lá atrás, quando entendemos a graça, entendemos a Cristo, o recebemos como Salvador, e Jonas, em seu desespero, voltou a clamar ao Senhor. Novamente, se eu fosse pedir para os irmãos falarem testemunhos, possivelmente em diversos desesperos da nossa vida, não tínhamos a quem recorrer, os amigos viraram as costas, ou podem estar virando as costas, a nossa família talvez tenha virado as costas, ou continuam virando as costas, e essa pessoa lembrou que tem Deus, e ela voltou a clamar ao Senhor. Se ocorreu ou se está ocorrendo isso na sua vida, você precisa voltar a clamar ao Senhor, e pode abrir o coração para o Senhor, falar: Senhor, me desculpe, mas em meu desespero, eis-me aqui, me resgata, me restaura, faça-me de mim novo, faça de mim uma nova criatura. E o Espírito do Senhor vai te renovar, vai te dar forças novamente. E o Espírito do Senhor vai transformar a sua vida novamente, vai te dar um novo sentido de vida. Se você está triste, não sei, às vezes são coisas tão, vamos falar banais assim, mas sabe, às vezes é uma briga com um amigo que passa logo, às vezes no relacionamento, às vezes na família, né, algo que não acontece. Lembre-se, lá a mão do Senhor estará, e o Espírito Santo do Senhor vai te renovar, e o Espírito Santo do Senhor vai te dar nova força. Você será transformado, e você voltará à casa do Pai, e o melhor, você não se sentirá culpado, porque o Senhor é um Deus de renovação diária. O Espírito Santo é algo que está em nós e que trabalha conosco no dia a dia. Então saiba, se hoje você resolveu não ouvir ao Senhor, se você resolveu talvez ir ao contrário à vontade do Senhor, ou simplesmente uma dificuldade, ou uma rotina, fez você cair e talvez está aqui nem sabendo o que fazer, lembre-se, o Espírito Santo do Senhor vai te dar forças novamente. E como eu falei, o melhor, você vai voltar para o Senhor, vai voltar a trabalhar pelo Senhor. E tudo que passou, o Senhor vai trabalhar na sua vida e vai acabar, e você será uma nova criatura em Cristo. Uma nova criatura em Cristo. Se você não conhece a esse Cristo que eu estou pregando, a esse Cristo que ressuscitou e está vivo, a esse Cristo que está aqui esta noite, saiba que Ele morreu por você, Ele morreu pelos seus pecados, Ele morreu para te dar uma nova vida, e uma vida com abundância, numa plenitude do Espírito, não para ganhar casas, carros, bons empregos, mas ter paz e saber que o Senhor é Deus da sua vida, e que a vitória no final é nossa, porque estaremos com Cristo no céu. Estaremos com Cristo na glória. Se tudo está ruim, meu irmão, lembre-se, o Senhor veio aqui
até nós. E no final a vitória é certa, em Cristo. Vamos lá, Jonas 2:10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Quando o Senhor dá ordens, meu irmão, não tem nada que impeça a ordem do Senhor. Nada. Simplesmente nada. E se Ele dá uma ordem para a sua vida, Ele pode mudar, Ele vai mudar a sorte da sua vida. E na angústia, na dificuldade, nós podemos e devemos voltar ao Senhor. E o Senhor deu ordem ao grande peixe. E o peixe vomitou Jonas, possivelmente em terra firme, não lembro se fala ou não. E o Senhor chegou novamente a Jonas, a um Jonas transformado, a um Jonas renovado pelo Espírito do Senhor. E falou: Jonas, vá a Nínive. E dessa vez, Jonas, ele foi. E novamente, se você for transformado, se você for renovado pelo Espírito do Senhor, o Senhor falará novamente com você. E dessa vez, você cheio do Espírito Santo, você vai. Você vai a Nínive. Você vai aonde for, para fazer a vontade do Pai. E Jonas chegou a Nínive. E Jonas chegou a Nínive. E agora? No meio de um povo pagão, para eles não, eles sabiam talvez do povo hebreu, que tinha sua fé em Deus, mas ele caiu num povo totalmente pagão. Ele caiu num lugar onde o pecado era tão grande que chegou ao Senhor. E Jonas, talvez, deve ter pensado: o que eu vou falar para este povo? O que eu vou proclamar a este povo? Qual evangelho eu vou pregar? E nós vamos ver que pode ocorrer uma coincidência com a nossa vida, que muitas vezes nós vamos ouvir o chamado do Senhor, nós vamos perceber a situação, o que devemos fazer, mas na hora de falar, o que falar? O que falar talvez para um pai que perdeu um filho, ou para um filho que perdeu o pai? O que falar em um povo onde o pecado está tão enraizado? Ou, o que falar se eu não estudei teologia? O que falar se eu não fui para um seminário? Se eu mal estudo? Mas vamos ver o que Jonas falou para o povo de Nínive. Em Jonas 3:4. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Por incrível que pareça, só essa foi a palavra de Jonas. Só essa foi a palavra que o Espírito do Senhor falou com Jonas. Ele passou percorrendo em Nínive, falando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Como eu falei, muitas vezes nós não vamos saber o que falar. Nós não vamos saber como agir. Nós talvez não vamos saber nem como orar. Ou qual é cada situação.
Mas veja essa palavra de Jonas. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Aonde eu quero chegar? Não se preocupe com o que você vai falar. Não se preocupe o como você vai ser usado por Deus. Deixe-se ser usado por Deus e Ele vai te usar. Não se preocupe, às vezes, se a palavra talvez não vai agradar, mas se o Senhor está falando para você falar, fale. Talvez Jonas poderia ter chegado em Nínive e ter falado, e aí galera, é o seguinte, o negócio está feio, né? O negócio está feio, vocês estão pecando muito aí, Deus me mandou aqui. Mas não. Jonas já chegou, falou aquilo que o Senhor queria. E falou a palavra do Senhor, acho que 5, 6 palavras aqui. Muitas vezes o Jesus te ama, o Jesus está contigo, Ele vai te ajudar, calma, só isso. Porque quando você fala, o Espírito do Senhor é que vai agir, não é as suas palavras. É o Espírito do Senhor que vai tocar no seu coração, e é o Espírito do Senhor que vai agir nas vidas. E vamos ver em Jonas 3, de 9 a 10, o que ocorreu? Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vejam o resultado de poucas palavras da boca de Jonas. Ele chega a uma cidade que Deus iria destruir, que o pecado estava tão grande que é aquela situação que a gente às vezes fala, não tem jeito. Sabe aquela situação que a gente olha, esse daí, ou essa causa, não tem jeito. Mas saiba que em Cristo tudo tem jeito, todas as pessoas têm jeito, a graça é para todos. E o povo de Nínive, não vou estender muitas leituras, ele se arrepende, o rei se arrepende. E a cidade de Nínive é restaurada através da vida de Jonas, que fugiu. E talvez, se você deixar de fugir, vidas serão transformadas, vidas serão resgatadas, famílias serão reconstruídas. Talvez a sua família será reconstruída, se você obedecer ao Senhor, como a segunda vez ocorreu em Jonas, e se você anunciar a palavra do Senhor. Nínive foi restaurada. Até o rei, depois a gente vai ler, também entrou nessa. E talvez, acho que foram, não sei, mas talvez das narrativas bíblicas, talvez foi a menor quantidade de palavras para maior pessoas restauradas. Porque a cidade inteira foi restaurada. E se o Senhor te chamar e você deixar o Senhor te usar, talvez uma cidade inteira seja restaurada. Deixe o Senhor te usar, irmão. Deixe o Senhor te usar. E algumas coisas nós podemos destacar, que a falta da nossa vontade não pode frustrar os planos de Deus. E principalmente
que a graça de Deus é sempre maior que o pecado humano, que o nosso pecado. Assim como Jonas teve uma segunda chance, saiba que Deus, Ele é um Deus da segunda chance. E talvez se você está numa situação igual a de Jonas, saiba que Deus tem uma segunda chance em sua vida. E saiba principalmente, e o que é mais importante, não é você que vai lutar sozinho, o Espírito vai lutar com você ao seu lado, o Espírito do Senhor vai estar ao seu lado, para te renovar, para que você venha a agradecer essa segunda chance que você teve em sua vida. Deus é um Deus da segunda chance, seja para quem for. Como eu disse, aquela pessoa talvez que você olha e fala, não tem jeito, vou nem pregar, vou nem falar nada, porque isso aí já... Esquece isso, isso é coisa do diabo para sua mente. Porque o Senhor quer, se você está aqui nesta noite, Ele quer te usar. O Senhor quer te usar. Para finalizar, Jonas, vamos lá em Jonas 4, do 1 ao 2. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E ele orou ao Senhor: não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus de misericórdia e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrependes. O engraçado é que, apesar do resultado que Jonas alcançou em Nínive, ele ficou chateado. Talvez seja um dos únicos que pregue uma palavra que o povo se arrependa e fique chateado. É curioso. Mas o mais interessante é o que ele fala depois: porque eu conhecia a sua misericórdia. Talvez ele, por ser hebreu, imaginar que não, é só para a gente aqui, não tenho que pregar lá para eles. Isso talvez deixou Jonas retraído, Jonas fechado para isso, porque ele sabia o tamanho da misericórdia do Senhor. Por isso que quando eu falo, em Cristo tem jeito. Irmão, Deus, Ele é um Deus da segunda chance em sua vida. Ele é um Deus de segunda chance. Saiba que você não está sozinho nessa. Saiba que o Espírito do Senhor começa a tocar o seu coração, para você voltar à casa do Pai, para que você ouça ao Pai, para que você volte a servir ao Senhor. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar. E o te usar que eu falo não é pegar um microfone e vir aqui pregar na frente. É em tudo. O Senhor, Ele quer te usar e Ele vai te usar. O Senhor quer te restaurar. Ele quer mostrar o seu amor novamente. Ele quer te usar para restaurar a sua família. Ele quer te usar no trabalho. Ele quer te usar na escola. Ele quer te usar na faculdade. E hoje é uma noite para você ouvir a voz do Senhor. E hoje é uma noite para que você abra o seu coração a Cristo e fale: usa, meu Deus. Eu quero novamente ouvir o seu chamado.
E dessa vez, eu vou falar sim. E dessa vez eu vou a Nínive. Não importa o que eu vou passar, mas dessa vez eu vou. Dessa vez eu vou arregaçar as mangas sim. Vou deixar a preguiça de lado. Vou deixar aquilo que talvez nós mais gostamos de fazer para o nosso ego. Mas eu vou ser usado pelo Senhor. E o Senhor te chama novamente nessa noite para que você seja usado pelo Senhor. E se você não sabe o que é isso, ser usado onde, como, fale, eis-me aqui, ó Deus. Usa-me conforme a sua vontade. Cumpra a sua promessa em minha vida. E o Espírito Santo vai começar a colocar no seu coração. E o Espírito Santo vai começar a mostrar as coisas para você. E quando você menos perceber, estará sendo usado pelo Senhor. Terá tido uma segunda chance, o que passou, passou. Será uma nova criatura em Cristo. Assim como Jonas, que não quis, depois foi. Será usado pelo Senhor. Então esta noite é uma noite em que você precisa abrir o seu coração novamente, para que o Espírito Santo comece a trabalhar em sua vida. Não deixe para amanhã, faça hoje. Faça hoje, porque amanhã, ou hoje mesmo, o Senhor quer voltar a te usar. Volte ao primeiro amor, volte a Cristo. Ele sempre esteve do seu lado. Não entre numa rotina de fé. Não vou falar numa rotina religiosa, porque o que nós vivemos não é uma religião, mas nós vivemos a Cristo. E que a sua fé neste Cristo, que te salvou, que te resgatou, não fique novamente numa rotina. Saia dessa rotina. Volte a buscar ao Senhor dia e noite. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos buscar ao Senhor neste momento. Vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor. Ele está aqui em nosso meio desde as 6 da tarde, em qual nós começamos a nos reunir aqui. Comece a orar, irmão. Comece a buscar ao Senhor novamente. Abra o seu coração a esse Deus que veio te dar uma segunda chance nesta noite. Abra o seu coração a esse Deus que quer e vai te usar. Em nome de Jesus, Ele vai te usar. Espírito Santo, comece a incomodar esses corações. Que o seu fogo comece a inflamar esses corações, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós não podemos ficar numa rotina de fé, mas nós temos por obrigação ao seu amor, à sua graça, ao seu perdão, Senhor. Sermos renovados e sermos usados por Ti. Usa, ó Deus. Nos use, ó Pai. Espírito Santo, derrame fogo nos corações. Que a sua presença, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, seja restaurada em cada vida neste local. Que a sua presença em nome de Jesus, ó Deus, comece a tocar os corações. Em nome de Jesus. Irmão, eu gostaria de, neste momento, que nós orássemos juntos, em que, eu não vou chamar individualmente aqui à frente, mas eu gostaria que a igreja viesse à frente e que nós juntos possamos continuar clamando para que o Senhor renove e para que o Senhor derrame
o seu fogo em nosso coração, em nome de Jesus. Vem, igreja, vamos clamar ao Senhor junto. Pode vir aqui na frente, a igreja, vamos buscar ao Senhor. E que esta união nossa aqui na frente, como igreja de Cristo, seja uma união em prol do Evangelho, para que quando um esteja fraco, o outro venha e ajude a levantar, para que quando um estiver desanimado, que outro venha a ajudar, a restaurar, e que o fogo do Senhor continue a trabalhar em nossos corações, para que possamos sair daqui renovados nesta noite, sabendo que proclamaremos a sua palavra, a palavra da salvação. Que possamos sair com essa convicção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.